muito bem o que tinha para falar. A única coisa que eu acho que talvez as pessoas que estejam acompanhando de casa ah, não tenham a dimensão de quem é esse sujeito. Que a gente está falando aqui quem tem razão da ótima reportagem do Hugo Marques, mas as pessoas acho que não têm dimensão do que a gente está falando. Ah, é um cara aí que invadia a terra. Eu peço licença aqui, assim, para ler um trecho aqui da reportagem que tanto o Salles quanto o Kim citaram. Ela diz o seguinte: em 2016, Wisniewicz ficou preso durante 5 meses. O petista foi acusado de agredir e torturar funcionários de uma fazenda na cidade de Santa Helena de Goiás. De acordo com depoimentos prestados na época, ele liderou um grupo do MST que invadiu a propriedade, ordenou que os donos abandonassem as terras, confiscou máquinas e ergueu uma barricada de pneus ameaçando atear fogo na sede. Durante o ataque, um dos funcionários foi derrubado da cabine de um trator e ameaçado com um facão. Abre aspas. Nós vamos picar o Toninho, repetiam os invasores, enquanto empurravam o rapaz de um lado para o outro, esfregando a lâmina da arma no seu rosto. Toninho era o dono da fazenda. Um segundo funcionário ainda relatou que os sem terra dispararam 5 tiros contra eles antes de obrigá-lo a sair correndo do local. Quando esse episódio aconteceu, os métodos de Wisniewicz eram conhecidos e temidos na região há algum tempo. Em 2001, o líder foi acusado pelos próprios sem terra de agir com extrema violência. O coordenador financeiro do MST, Joviano José Rodrigues, procurou a Polícia Federal, o cara do MST, tá? O coordenador financeiro do MST, procurou a Polícia Federal e contou que se recusou a cumprir uma ordem de Wisniewicz para invadir uma fazenda e confiscar 14 novilhas. Como conhecia um dos funcionários, disse que não participaria do ataque. A retaliação não tardou. A casa dele foi derrubada a machadadas, a esposa agredida e a filha de 1 ano sequestrada. Segundo o cara do MST. Mais de 200 pessoas cercaram e destruíram o meu barraco, quebraram tudo que tinha lá dentro. Contra o Juvinato, que foi expulso do assentamento, o mesmo em que Wisniewicz morava. A criança foi devolvida... Calma que piora. A criança foi devolvida, a criança de 1 ano, com parte de um dedo decepada. Eu posso continuar aqui. Vi outras coisas terríveis lá dentro. Um cara foi cortado com uma motosserra, botaram fogo no corpo e jogaram no Rio dos Bois. Eu faço questão só de falar isso, porque eu acho que as pessoas talvez não tenham a dimensão do que a gente está falando. A gente está falando de um carniceiro. Isso é muito ilustrativo sobre quem são essas pessoas. Imagina um cara desse ia ter alguma coisa parecida com essa no governo Bolsonaro. Aí coloca um carniceiro. O cara é um carniceiro, o cara é um louco no governo do PT, e o cara vai lá, coordenador desenvolvimento agrário. Desenvolvimento agrário, esse cara é torturador. É a mesmo pessoal que fala: ai meu Deus, Bolsonaro falou do Ustra. Ah, caramba, falou do Ustra. O Ustra era o torturador. Aí os caras colocam um torturador de criança de 1 ano no governo, na tua frente. Só queria a licença para ler a reportagem, para dar um pouco da dimensão da desgraça moral que assola o Brasil, da desgraça moral que é o governo do PT, de quando a gente fala de MST, que o Salles está conduzindo tão bem aí, participando da CPI, do que a gente está falando, né? A gente está falando, não estamos falando de bandidinho, não estamos falando de gente que só invade fazenda. Não, estamos falando de verdadeiros carniceiros desumanos, e essas pessoas têm essa relação com o PT tão próxima, ao ponto de que quando há a primeira oportunidade, elas são premiadas com um cargo de direção. Coordenar desenvolvimento agrário na região de vocês. Vejam a gravidade do que está acontecendo. Paulo, na CPI tem 2 deputados que são ligadíssimos, são líderes, aliás tem 3 deputados, um do Rio Grande do Sul, que é o Marcon, um da Bahia, que é o Valmir Assunção, e um de Sergipe, que é o João Daniel. O Valmir Assunção é acusado de ser o líder das invasões na Bahia e de se locupletar de verbas e de programas e coisas lá dos assentados.
O João Daniel perdeu o mandato quando era deputado estadual, se eu não estou enganado, justamente porque comprovou-se o desvio de dinheiro do programa de assentamento por ele. Quer dizer, esses são os representantes, alguns dos representantes do PT na CPI. E tá tudo bem para esses caras, eles acham normal. Então, veja o país que nós vivemos. Até ontem, enquanto não vigia esse decreto absurdo das armas, qual era a tranquilidade do produtor rural vindo do governo Bolsonaro? Esses caras invadiram a fazenda deles, pega esse caso aí, que é contado por você da reportagem de 2016 em Goiás, o cara invadiu a fazenda dele, esse bando de animais aí, o cara senta a bala e acabou. Agora, com o novo decreto, você vai ter que ir lá fazer um boletim de ocorrência, aí agora com a decisão do CNJ de que tem que fazer uma mesa de negociação, esses caras vão negociar o quê? Quer dizer, eu vi de perto, fui lá, eu já fui em vários, mas eu fui num acampamento do MST agora, lá no Pontal do Paranapanema, em Rosana, esses caras não fazem porra nenhuma. Esses caras ficam lá o dia inteiro fumando maconha, enchendo o saco, acabam com a produção rural dentro da propriedade, vendem as máquinas, somem com o gado, né? Fazem nada, nada. Isso aí é tudo para ficar recebendo verba pública da bolsa isso, bolsa aquilo, verba disso, verba daquilo. Muitos, inclusive, têm emprego na cidade, ou seja, usam o lote só para receber benefício estatal. O cara não é produtor rural, agricultor, coisa nenhuma, o cara mora na cidade. Aquela lona lá que ele colocou num determinado espaço é só para ganhar um lote e depois vender. É só para conseguir dinheiro desses programas de sem terra e tudo mais. E esses aí, exemplo desse cara aí, são os bandidos que usam essas pessoas mais simples para se locupletar. Por isso que nós queremos estabelecer a relação da Sâmia com o Zé Rainha, porque também é igualmente criminoso quem utiliza a boa-fé desse pessoal humilde, que está lá servindo de massa de manobra, para ou ganhar apoio, ou ganhar força política, ou ganhar dinheiro, que é o que esse pessoal está fazendo, reiteradamente. Obrigado, Salles. Paulo Figueiredo, mais algum comentário? Não, só que é a quinta nomeação de alguém do MST no governo Lula. Não é a primeira, é a quinta. Só que esse é mais chocante, né? Acho que é mais que quinta, porque eles nomearam vários superintendentes estaduais do INCRA. Tem uns 10 já. Não, para um posto importante parece que é o quinto, segundo a reportagem do Hugo Marques. É um negócio assim, é um padrão. Essas são as pessoas que estão dirigindo o Brasil. As pessoas estão. Mas não adianta a gente ficar esbravejando e não fazer nada, entendeu? Não adianta. Ficar esbravejando. Infelizmente, o Barbudo ganhou a eleição. Agora temos que lidar com isso, com os instrumentos que estão aí. Recorrer ao STJ, à Justiça Federal, etc., é um dos caminhos. No Supremo, mais difícil. Você tem o Fachin, que é advogado do MST, foi advogado do MST. Quer dizer, nunca virá do Fachin uma decisão contrária.